Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Empreendedorismo. Hoje recebendo aqui o Michel Saad, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Franca. No primeiro bloco ele já deu uma aula sobre atendimento, sobre a evolução que vem impactando o comportamento dos jovens, a forma deles até se comunicarem. Falou também do conselho de clientes da Algar Telecom. Quero aproveitar, presidente, mandar um abraço lá para os nossos amigos Márcio de Jesus, o Erli, um forte abraço. E estou esperando vocês aqui para a gente bater um papo também. Duas cabeças privilegiadas, tem a Maria Amélia também, a secretária, nossa amiga, um abraço para você e espero em breve poder contar com vocês também. Presidente, e agora vamos falar o seguinte, quais são os principais desafios que o comércio hoje de Franca enfrenta, na sua visão? Olha, o comércio de Franca é muito ativo. Nós tivemos notícia agora, saiu no jornal no final de semana, que Franca vai ter também uma grande loja varejista que está chegando no estado de São Paulo. Eu não sei se a pronúncia é correta, Avan ou Ravan. Avan. H-A-V-A-N. Muito forte, né? No sul do país, né? Ela é muito forte, eu acho que ela é originária de Santa Catarina. Isso. É um grupo que existe lá há uns 30 anos. É um conceito assim, é uma proposta diferenciada. Pelo que eu tenho visto aí, é uma loja de multimarcas, um espaço grande. Parece até que é um grande shopping. Parece mesmo, a impressão que dá é essa. Parece que é um grande shopping. Tem confecções, eletrodoméstico, esporte. É interessante isso, né? E se eles escolheram Franca, porque sabe que tem um potencial muito grande. Escolheram um bom local, vai ser em frente ao Castelinho, na Avenida Miguel Sábio de Melo, ao lado do Macro? Do perto Macro, ali? ao lado, de baixo. Tem um espaço vazio ali embaixo, parece que está abandonado. Vai ser ali. Isso, já começaram a terraplanagem ali, vai ter, segundo o jornal, vai ter uma loja de 5 mil metros quadrados, 300 vagas de estacionamento. Então, se essas grandes redes vêm para Franca, porque acreditam no potencial de consumo de Franca. Aliás, a gente sempre teve esse orgulho de falar que Franca tem um potencial de consumo varejista muito alto. Por quê? A renda familiar é alta, não é per capita. Familiar é alta. Isso há tempos que nós detectamos isso. Porque numa casa, o pai trabalha na fábrica de sapato, a mãe costura sapato em Franca, em casa, os filhos também trabalham na área de serviços, calçadista, então a renda familiar é boa. E não sei se você já percebeu, você pode dar uma volta na periferia de Franca, com muito orgulho dizemos isso, Franca não tem favela. É verdade, não tem favela. Não tem favela. Por quê? Porque a renda familiar propicia uma vida mais digna. Então, eu vejo muito isso, os desafios do comércio, é adaptar as novas tendências. Então, você vê, a gente não sabe o impacto que vai ter o e-commerce. Tem muita ideia, muita pesquisa, tal, mas as coisas caminham com tamanha velocidade. Quem é que esperava que um protesto, por causa do aumento da passagem, ia virar o que está virando no Brasil? Já foi esquecido, 20 centavos. Isso aí já Esse é um detalhe só, né? Isso daí já é passado, virou a página. Agora o pessoal viu que a coisa é boa, começou a mobilizar para pedir cidadania. Queremos saúde, queremos educação, queremos segurança, e passou a exigir isso em passeatas. Então você vê, Balbino, que os grandes sociólogos não perceberam isso, a coisa vazou numa semana. Foi mesmo. Então nós estamos aí com o e-commerce, fala assim, vai acabar o atendedor de varejo. Não, não vai não, porque o varejo, ele existe desde o começo da vida na Terra. Né? Isso já começava, se você olhar nas passagens da Bíblia, né? Quando Jesus estava passando, que ele ficou muito bravo, que os vendedores estavam lá na porta do templo vendendo animais que as pessoas iam fazer o sacrifício dentro de do oferta. Templo, né? Isso daí. De oferta do seu sacrifício, de oferta a Deus. Né? Jesus ficou bravo, porque então você vê quanto tempo, 2000 anos, já tinha lá na Cidade Santa, né, um comércio ativo, muito ativo de especiarias, de animais, de aves. Aliás, as grandes descobertas do mundo vieram pelo comércio.
As grandes descobertas, as grandes viagens, os navegadores, eles viajavam em busca de novas oportunidades. Então, eu sou muito... O comércio exterior, né? Não deixa de ser. Olha aí, os fenícios iam buscar coisas aqui, lá, os portugueses depois. Gosto demais de falar nessa área, né? Até uma vez escutando uma palestra sobre Marechal Rondon, né? Marechal Rondon foi encarregado lá no início do século, em meados do século XIX, a levar uma rede de telégrafo na floresta amazônica. E o Marechal Rondon é para fazer o contato com os índios, né? E o Rondon abrindo as picadas, levando o telégrafo, você vê que coisa, né? O telégrafo precisava do fio, dos postes, né? Da extensão, né? E o Rondon passando com aquilo, né? De repente ele chega lá numa clareira da mata e viu lá restos de embalagens de comércio, e aí contactou os índios. Quem tinha passado por lá? Um árabe num batelão, numa canoa grande, num batelão. O comércio dele era naquela canoa. Ele descia o rio fornecendo sal, querosene, açúcar, mantimentos que não se produz na floresta, né? E na volta ele voltava carregado de produtos da floresta. Então o Rondon já falava: antes de mim passou um mascate. É fundamental. Então, conhecer a história ajuda a gente a projetar o futuro. Conhecer a história, claro, sem história você não projeta o futuro. Com certeza. Pra você ver, não tinha dificuldade para esse povo, parece, né? Hoje parece que está tudo difícil, presidente. Eu já sentiu isso, principalmente o pessoal mais jovem, fala assim: isso está difícil, aquilo está difícil. E aí o jovem que está nos assistindo, às vezes é filho de empresário. Que tem diferença entre ser empresário e ser filho de empresário, né? Os filhos de empresário que estão nos ouvindo agora e que querem se tornar de fato empresários, precisa pegar esses exemplos. Olha só, ele foi há 2000 anos atrás, voltou, achou um árabe que, né, conheceu o Marechal Rondon, quer dizer, o Marechal Rondon conheceu a história desse árabe que passou ali onde não tinha nada, não tinha internet. Nessa época não tinha internet. Então, quer dizer, hoje tem tudo, tem tecnologia e muita gente ainda desanima, né? Não pode, né, presidente? Eu falo isso para os meus filhos. Infelizmente, nenhum filho meu puxou para a área comercial. Não sei se é infelizmente ou felizmente, não sei. Eu sei que eles optaram por outras áreas, né? E estão felizes com isso, então que assim seja. Mas a gente conversa muito sobre isso, né? E falo, eu sempre gostei do comércio, fui criado, meu avô, eu sou o primeiro neto, meu avô é imigrante árabe, eu sou o primeiro neto dele, Miguel Jorge. E eu tenho foto lá em casa, eu com 1 ano de idade em cima do balcão, meu avô orgulhoso me segurando em cima do balcão. Então eu mostro para a turma, eu falo, eu tenho... Nasceu no balcão. Eu nasci, eu acho que a minha mãe até me deu a luz ali pertinho do balcão mesmo, mas eu gosto muito disso e o ambiente familiar também trouxe isso, né? Fiz faculdade, estudei, fiz bastante curso, mas o meu habitat mesmo é o comércio, que eu gosto de interagir com o público na área do comércio. Está aí a prova do que a gente falou lá no começo da entrevista. É uma pessoa que gosta de receber pessoas. Quem trabalha no comércio e não gosta de receber, lá vem um cliente. Como é que vende sem receber o cliente, né? Não tem jeito. É uma pessoa muito receptiva, é uma pessoa que em pouco tempo você consegue estabelecer confiança, super agradável. É isso que vocês estão vendo. É o Michel Saad, ele é assim na entrevista e fora da entrevista é assim também. Uma pessoa simples e que tem um conhecimento fantástico. Vamos aproveitar um pouquinho mais desse conhecimento aqui, perguntando o seguinte agora, Michel. E feira? Franca é uma cidade que teve grandes feiras que hoje estão fora da cidade, talvez por alguma questão logística, de aeroporto, de estrutura que não foi criada, não acompanhou o crescimento. A feira, eu acho que cresceu, a minha opinião, cresceu mais depressa do que a estrutura, né? E recentemente perdemos o EAD aí, né? E, na tua opinião, Franca pode continuar sendo uma cidade receptiva às feiras? Como é que você vê essa questão? Olha, isso é uma questão delicada, Balbino. Há pouco tempo tivemos aí uma feira no feriado, dos últimos feriados agora em maio, e eu acho que foi 30 de maio, no feriado, Corpus Christi, isso. Veio uma feira aí denominada Feirinha do Brás.
e ela se estabeleceu num salão aí e deixou os comerciantes muito preocupados, porque é uma feira que, na nossa visão, ela não cumpre as regras rígidas do comércio estabelecido. Então, vejamos, a gente precisa de um alvará do Corpo de Bombeiros para abrir um espaço comercial. Precisa de entrada para deficiente físico, ou falando mais especificamente, né, pessoas sem mobilidade. Então, você tem a própria entrada do seu estabelecimento tem que ter uma passagem para quem tem cadeira de sanitário. roda. Sanitário especial para isso. E uma série de coisas. Você está estabelecido com funcionários registrados, tudo certinho. E isso traz um encargo alto. Agora, uma feira ocasional, ela vem, não tem nada disso. Então, ela pode realmente vender mais em conta. Então, nós queremos que se estabeleça a igualdade. Que o que é exigido para o comércio estabelecido, que seja exigido para uma feira, né? Segurança, saída de emergência, extintores, área de saúde, tudo. Porque até o processo trabalhista, o fiscal do trabalho vai numa loja, tem 20 funcionários, vamos ver se tem sanitários divididos, masculino, feminino, né? Tem espaço para um cafezinho, para um descanso e tal. Quer dizer, tudo isso é exigido das empresas. Agora, numa feira, não. Nós temos notícia aí de feiras debaixo de lona. Estende-se uma lona num espaço vazio aí, loca os boxes, se vende e vai embora. Então, que deixa o comércio também fazer isso, o pessoal da cidade fazer isso. Então, isso aí produziu uma discussão muito forte. Nós fomos até a Câmara Municipal e estamos estudando como fazer isso em igualdade de condições. Nós já tivemos em Franca, na década de 90, início de 90, feira de saldo, feirão de saldo, chamava a Federação do Comércio que fez esse nome, Feirão de Saldos e Oportunidades. Então, pensa-se também de fazer 2 feirões vendendo saldões de verão e de inverno, ou de inverno e de verão, né? Estamos pensando em várias possibilidades, mas tudo organizado e dentro da lei, que é isso que nós queremos, porque a entidade respeita a lei. Maravilha, impede igualdade, fica mais fácil competir com qualquer um. Claro, nós queremos isso, igualdade de competição e não favorecimento. Aí as pessoas vêm com problema social, feirante ou algum feirante que está vendendo aí coisas aí importadas, entre aspas, né? E fala, eu preciso que eu estou desempregado. Ótimo, isso é um problema social. Não é porque ele está desempregado que ele pode abrir fazer um comércio alternativo sem respeitar as leis que os outros estão sujeitos. É um problema social? Então devemos encarar com as duas óticas, a social e a comercial. Então, não é porque é social, você pode permitir abrir um espaço. Então, a saúde pública hoje é um negócio muito forte. Então, você não pode montar uma barraquinha que não tem infraestrutura para vender um salgado frito na hora ali. Já que quem tem um estabelecimento registrado, a área de fritura é azulejada, é um espaço sanitário bem definido, os funcionários uniformizados, né? Luva, asepsia, tudo. Então, isso é que nós queremos, igualdade. Mas é um problema social. Então, não exige de quem está estabelecido tanto rigor. Então. Não dá para resolver um problema social criando outro. Outro, justamente, Balbi, não dá para resolver um criando outro. Então, todas essas coisas, mas a gente vai acabar chegando num consenso de convivência com feiras de oportunidades, com ambulantes, né? Todo mundo precisa trabalhar, o país precisa de desenvolver. E o comércio é igual eu costumo dizer, o comércio é como o sangue no corpo humano. E quanto mais circula o comércio, mais vida tem o país. É isso aí. Então, produz, mas precisa ser consumido. E quem faz isso muito bem é o comércio. E nós vamos falar mais de comércio, com certeza, em outro programa. Vocês viram que tem assunto aqui que dá para fazer 10, 20, 30 programas aqui, com certeza.
Vamos falar depois, de novo, numa próxima oportunidade, do SESC, o pessoal do SENAC, SESC, SENAI, estão todos convidados, do SESI, a minha amiga Silma, meu amigo Fábio Carrion, estão todos convidados para vir aqui bater um papo comigo também. Presidente e professor, dei uma aula aqui hoje, vou abrir agora a palavra para as tuas considerações finais e já deixar o convite para voltar numa próxima oportunidade. Sempre estarei, sempre que você chamar, dentro do possível, estarei aqui. Você também está sendo muito modesto, eu aprendo muito com você. Você é um menino que tem um jovem que tem uma visão também comercial, empresarial muito boa. Então, esse contato é que traz esse crescimento, né? O encontro de novas coisas e também a experiência do passado, né? Eu trago muito a herança do meu passado, de meus avós que vieram para trabalhar. Interessante, Balbino, meus avós vieram para trabalhar na lavoura. Então o brasileiro acha que tem uma coisa, e turco não vai para a lavoura. Não, meu avô era, meus dois avós, paterno e materno, eram de lavoura lá na Síria, né? Mas quando chegaram aqui, pegaram o país na época do coronelismo, as fazendas, então eles não aceitaram muito trabalhar debaixo de muita ordem, né? Meu avô mesmo disse isso, e aí a alternativa que eles acharam foi mascatear, né? E saiu por aí, foram aprendendo e depois se estabeleceram, né? Por isso é que eu defendo as duas coisas, né? Foram mascatear, levaram o comércio, o desenvolvimento para o interior, né? E depois se estabeleceram, a gente se estabeleceu aqui na região de Franca, né? E graças a Deus estamos aí hoje. Mas a gente aprende muito com você também. Vamos trocar experiência, porque a experiência, juntando a história, como você falou, o passado permite uma visão do futuro. Então, usando a experiência das pessoas que já têm um bom passado, né? Várias pessoas em Franca têm essa cultura, né? E juntamos com a juventude de hoje, com as tecnologias de hoje, e vamos achar a saída para o desenvolvimento maior do comércio da região. Vamos saindo daqui, já vamos marcar a data da próxima entrevista. E é isso aí que você acabou de ver agora. Experiência, integração de conhecimento, de prática, tudo isso para você que está nos assistindo. Eu quero agradecer a sua atenção, que é a coisa mais importante que a gente pode ter aqui na TV Empreendedorismo. Muito obrigado e até a próxima.